Se eu tivesse ignorado aquele detalhe, aparentemente insignificante, talvez nada do que aconteceu depois tivesse existido. Ou talvez tivesse acontecido de outra forma ou menos cruel, menos silenciosa, menos devastadora. Até hoje eu me pergunto, em que momento exato a minha vida saiu do controle? E a única resposta honesta que consigo dar é que não foi em um grande evento, não foi em um dia específico, mas em pequenas decisões acumuladas, todas feitas acreditando que eu estava fazendo a coisa certa, que estava sendo madura, que estava sendo forte, quando na verdade, eu estava apenas aprendendo a me calar. Eu sempre fui uma pessoa comum, dessas que passam despercebidas em qualquer lugar, trabalhando, pagando contas, sonhando com uma vida tranquila e acreditando que o amor, de alguma forma, resolveria as partes que eu não conseguia resolver sozinha. Eu não cresci em um ambiente violento. Não vivi grandes traumas na infância. E talvez exatamente por isso eu nunca aprendi a identificar os sinais sutis do perigo, quando ele não se apresenta de forma explícita. Quando ele vem disfarçado de cuidado, de proteção, de atenção exagerada que parece carinho, mas não é. Quando eu o conheci, minha vida estava em um daqueles momentos de transição, que deixam a gente vulnerável sem perceber. Eu tinha acabado de mudar de emprego. Estava morando sozinha, havia pouco tempo, e tentando provar para mim mesma que eu era capaz de me virar sem depender de ninguém. Foi nesse contexto que ele apareceu, de forma simples, quase banal, como alguém que parecia enxergar em mim exatamente o que eu queria que fosse visto. Alguém forte, mas que merecia ser cuidada. No início, tudo nele parecia seguro. A forma como falava, como se apresentava, como sempre se colocava disponível. Ele me ligava para saber se eu tinha chegado bem em casa. Perguntava se eu já tinha comido, se estava cansada, se precisava de alguma coisa. Eu interpretava isso como zelo, como interesse genuíno, e confesso que era confortável ter alguém que parecia tão atento a cada detalhe da minha rotina, principalmente depois de tanto tempo lidando apenas comigo mesma. As primeiras semanas foram quase perfeitas, daquele tipo de perfeição que não levanta suspeitas porque não é exagerada. Ele não era invasivo, não levantava a voz, não fazia exigências. Pelo contrário, sempre dizia que respeitava meu espaço, minhas escolhas, minhas decisões. E talvez tenha sido exatamente isso que me fez baixar a guarda tão rápido, porque eu não sentia que estava perdendo nada, só sentia que estava ganhando companhia, segurança e a sensação de não estar mais sozinha no mundo. Com o passar do tempo, pequenas mudanças começaram a surgir, mas eram tão sutis que eu não percebia como mudanças, apenas como adaptações naturais de um relacionamento que estava ficando mais sério. Ele começou a opinar mais sobre minhas roupas, sempre com comentários que pareciam elogios disfarçados de preocupação, dizendo que eu ficava linda, mas que algumas peças chamavam atenção demais, e que ele tinha medo de que alguém pudesse me desrespeitar. Eu ria, achava exagero, mas no fundo sentia uma pontada estranha que eu rapidamente ignorava. Logo depois, vieram as observações sobre minhas amizades, principalmente sobre algumas pessoas específicas, quase sempre homens, mas às vezes também mulheres. Ele dizia que não confiava neles, que tinha um pressentimento ruim, que só queria me proteger de gente que não tinha boas intenções. Mais uma vez, eu interpretei aquilo como cuidado, como alguém que se importava o suficiente para alertar, e não como alguém tentando limitar meu mundo aos poucos. Quando me dei conta, minha rotina já havia mudado mais do que eu gostaria de admitir. E eu saía menos, respondia mensagens com mais cautela, evitava certos assuntos para não gerar discussões que, mesmo sem gritos, sempre terminavam comigo me sentindo culpada por algo que eu não sabia exatamente o que era. Ainda assim, eu repetia para mim mesma que todo relacionamento exige ajustes, que ninguém vive como se estivesse sozinho depois que escolhe dividir a vida com alguém. A primeira vez que senti medo de verdade, não foi por algo que ele disse, mas por algo que eu senti dentro de mim. Foi em uma noite comum, quando eu estava me arrumando para encontrar uma amiga que não via há meses. Ele estava sentado no sofá, me observando em silêncio, e quando eu perguntei se estava tudo bem, ele sorriu e disse que sim. Mas aquele sorriso não alcançou os olhos. Naquele momento, algo em mim se contraiu, como se meu corpo tivesse entendido um aviso que minha mente ainda não queria aceitar. Mesmo assim, eu fui ao encontro, tentando afastar a sensação estranha que me acompanhou durante toda a noite. Eu me peguei olhando o celular várias vezes, antecipando mensagens, justificando mentalmente qualquer atraso, como se eu precisasse prestar contas de algo que, racionalmente,
Eu sabia que não devia. Foi ali, sentada em frente à minha amiga, que eu percebi o quanto eu já estava diferente, mais tensa, mais cuidadosa com as palavras, menos espontânea. Quando voltei para casa, ele estava acordado, esperando, e me perguntou se eu tinha me divertido. Respondi que sim, mas minha voz saiu mais baixa do que o normal, quase defensiva. Ele não brigou, não levantou questões, apenas comentou que tinha ficado preocupado com o horário e que não conseguia dormir enquanto eu não chegasse. Eu agradeci, pedi desculpas e fui dormir com um peso estranho no peito, sem saber exatamente por quê. A partir daquele dia, comecei a notar que meu silêncio estava ficando mais frequente do que minhas palavras. Eu pensava 2 vezes antes de falar, 3 antes de agir, e inúmeras antes de discordar. Ele nunca me proibiu nada diretamente. Nunca disse não faça, mas sempre havia uma consequência emocional implícita, um clima pesado, um afastamento frio que me fazia querer consertar algo que eu não sabia o que era, apenas para voltar à sensação inicial de harmonia. Eu me convenci de que estava exagerando, de que aquilo era insegurança minha, medo de me envolver, receio de perder minha individualidade. E assim, passo a passo, fui normalizando coisas que jamais teria aceitado se alguém tivesse me contado de fora. Porque quando se está dentro da situação, tudo parece mais confuso, mais cinza, menos óbvio do que deveria ser. O momento em que tudo começou a ficar realmente claro, embora eu ainda não tivesse coragem de admitir. Aconteceu em uma conversa aparentemente banal, quando ele mencionou a possibilidade de morarmos juntos. Não foi um pedido, foi quase uma afirmação, como se aquilo fosse o próximo passo lógico e inevitável. Meu coração acelerou, não de empolgação, mas de um medo que eu não conseguia esconder completamente. E ele percebeu. Ele perguntou se eu estava pronta, e quando hesitei, vi pela primeira vez um brilho diferente no olhar dele, algo que não combinava com a voz calma e controlada. Ele disse que não queria me pressionar, mas que relacionamentos precisam avançar, e que talvez eu não estivesse tão comprometida quanto dizia. Aquilo me atingiu em cheio, porque eu sempre me orgulhei de ser alguém responsável, madura, decidida. Passei dias pensando naquela conversa, revivendo cada palavra, cada pausa, cada expressão. No fundo, eu sabia que havia algo errado, mas admitir isso significaria aceitar que eu tinha me colocado em uma situação da qual não seria fácil sair sem conflitos, sem dor, sem perdas. E eu ainda acreditava ingenuamente que poderia ajustar as coisas, que bastava conversar mais, explicar melhor, tentar de novo. Foi assim que eu dei o próximo passo, acreditando que estava escolhendo o caminho mais fácil, quando na verdade estava entrando em um território do qual eu só entenderia a extensão muito tempo depois. Eu disse sim para algo que eu não estava pronta, convencida de que o desconforto era apenas medo do novo, e não um alerta do que estava por vir. Naquele momento, eu ainda não sabia que estava prestes a perder partes de mim que eu levaria anos para tentar reconstruir. Eu não sabia que aquele seria apenas o começo de uma história que não se parecia em nada com as histórias de amor que eu costumava ouvir. E principalmente, eu não sabia que um dia eu contaria tudo isso como um aviso. Não porque eu me considero forte, mas porque sobrevivi a algo que quase me apagou por completo. E se você acha que até aqui parece apenas o relato de um relacionamento comum com alguns problemas, eu também achava. Esse é o detalhe mais assustador de todos. Porque o que vem depois não começa com gritos, não começa com violência explícita, não começa com cenas que dariam manchetes. Começa com silêncio, com controle emocional e com a sensação constante de que você precisa ser menor para caber na vida de alguém. Esse foi apenas o primeiro capítulo. E tudo o que aconteceu depois fez com que eu entendesse, da forma mais dura possível, que nem toda prisão tem grades, e que nem toda fuga é simples quando você já não sabe mais quem você é. Se você está ouvindo essa história agora, eu preciso te pedir uma coisa antes de continuar, porque o que eu vivi ainda me causa arrepios, só de lembrar. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa não são comuns, e cada detalhe importa para entender o que realmente aconteceu naquela noite. Agora respira fundo, porque o que vou te contar não começa com gritos, nem com monstros, mas com uma sensação estranha de que algo estava errado. E eu ignorei. Eu sempre fui o tipo de pessoa que confia mais na lógica do que no medo. Sempre achei que tudo tinha uma explicação racional, mesmo quando parecia estranho, à primeira vista. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para aceitar que aquela noite não se encaixava em nada que eu já tivesse vivido antes.
Na época, eu dividia um apartamento antigo com um colega que vou chamar aqui de Daniel, um cara tranquilo, reservado, alguém em quem eu confiava plenamente. Já morávamos juntos havia meses e nunca tivemos nenhum problema sério, nem discussões nem situações estranhas. O apartamento ficava em um prédio velho, daqueles que parecem normais durante o dia, mas mudam completamente de personalidade à noite. Os corredores eram estreitos, o piso de madeira rangia com qualquer passo, e as paredes pareciam amplificar sons de um jeito esquisito, como se o prédio inteiro respirasse junto com quem morava ali. Eu nunca dei muita importância para isso, até aquela madrugada específica, quando acordei sem saber exatamente por quê. Era por volta de 2:30 da manhã. Não ouvi barulho, não tive pesadelo, não senti sede ou vontade de ir ao banheiro. Simplesmente despertei de forma abrupta, completamente alerta, como se alguém tivesse me chamado em silêncio. Isso já foi estranho, porque eu sempre fui do tipo que acorda devagar, meio perdido, precisando de alguns segundos para entender onde está. Naquela noite, foi diferente. Me sentei na cama imediatamente, com o coração acelerado, sentindo uma tensão que não combinava com o silêncio do quarto. Meu quarto tinha um armário embutido bem em frente à cama, com portas de correr antigas, que raramente ficavam totalmente fechadas. Quando levantei a cabeça, percebi que havia alguém ali dentro. Uma figura baixa, de costas, parcialmente iluminada pela luz fraca que vinha da rua. A pessoa parecia mexer em alguma coisa, como se estivesse procurando algo com pressa contida. Meu primeiro pensamento foi óbvio. Era o Daniel. Nós tínhamos roupas parecidas. O tamanho do corpo parecia compatível à primeira vista. E a ideia de um estranho dentro do meu quarto simplesmente não passou pela minha cabeça naquele instante. Por isso, eu não senti medo de imediato. Senti confusão. Chamei o nome dele em voz baixa, achando que talvez tivesse entrado no quarto errado, ou estivesse procurando algo que caiu ali. Não houve resposta. Chame de novo. Dessa vez, um pouco mais alto, já começando a me irritar. Foi só então que a figura parou de se mover. Ficou completamente imóvel, como se tivesse congelado no tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável, e algo dentro de mim começou a gritar que aquilo não estava certo. Devagar, a pessoa virou o rosto na minha direção. E naquele exato momento, toda a tentativa de racionalizar o que eu estava vendo desmoronou. O rosto parecia com o do Daniel, mas não era. Os traços estavam errados. A cabeça era grande demais para aquele corpo pequeno e magro. Os olhos não se moviam de forma natural, não acompanhavam meus gestos, não demonstravam reconhecimento. Era como olhar para uma máscara mal ajustada, algo que imitava um rosto humano sem realmente entendê-lo. Meu corpo inteiro gelou. A semelhança era suficiente para confundir, mas as diferenças eram gritantes demais para ignorar. A figura tinha proporções impossíveis, como se alguém tivesse encolhido o corpo e esquecido de ajustar a cabeça. Não houve palavras, não houve reação emocional, apenas aquele olhar vazio, fixo, que parecia atravessar mais do que enxergar. Eu tentei falar alguma coisa, qualquer coisa, mas minha garganta travou, e o som não saiu. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, a coisa deu um passo para trás, saiu do armário e caminhou lentamente em direção ao corredor. O movimento era suave demais, silencioso demais, como se não tivesse peso. Não houve pressa, não houve tentativa de se esconder, apenas se afastou, desaparecendo na escuridão do apartamento. Eu fiquei sentado na cama, paralisado, tentando ouvir qualquer som menos passos, a porta se abrindo, qualquer coisa que confirmasse que aquilo tinha sido real. Nada aconteceu. O apartamento permaneceu em silêncio absoluto. Passei o resto da noite acordado, sentado, com a luz acesa, esperando que algo mais acontecesse. Quando o dia finalmente clareou, percorri cada cômodo do apartamento. Nada fora do lugar. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela forçada. Quando encontrei o Daniel mais tarde, ele me garantiu que nem sequer tinha dormido em casa naquela noite. Ele estava em outro lugar, longe dali, com pessoas que confirmavam isso. Foi aí que o verdadeiro terror começou. Porque se não era ele, então o que estava no meu quarto naquela madrugada? E essa pergunta me acompanharia muito além daquele apartamento. Depois daquela conversa com o Daniel, nada mais no apartamento parecia normal. Era como se o lugar tivesse perdido a neutralidade e passado a me observar de volta. Durante o dia eu tentava agir normalmente,
repetindo para mim mesmo que tudo podia ter sido uma alucinação, algum tipo de confusão causada pelo sono interrompido. Mas à noite, quando as luzes se apagavam e os sons do prédio reapareciam, essa explicação se tornava frágil demais para sustentar minha sanidade. Passei a dormir com a porta do quarto trancada, coisa que nunca tinha feito antes. Mesmo assim, eu acordava várias vezes durante a madrugada, sempre com a sensação de que alguém estava parado do outro lado da porta, imóvel, esperando. Não ouvia passos, não ouvia respiração, mas sentia. Era uma presença silenciosa, insistente, que parecia crescer na ausência de qualquer prova concreta. O pior de tudo é que eu nunca mais via a coisa diretamente, e isso tornava tudo ainda mais insuportável. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O armário do meu quarto, por exemplo, amanhecia com as portas em posições diferentes das que eu lembrava ter deixado. Nada escancarado, nada óbvio. Apenas alguns centímetros a mais, o suficiente para me fazer duvidar da minha própria memória. No corredor, às vezes, eu sentia um cheiro estranho, algo entre poeira antiga e roupa guardada por tempo demais, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Tentei comentar superficialmente com o Daniel, sem entrar em detalhes. Perguntei se ele tinha notado algo estranho no apartamento. Algum barulho, alguma sensação fora do comum. Ele riu, disse que aquele prédio sempre foi meio esquisito, mas que isso era coisa da nossa cabeça. Mesmo assim, percebi que depois dessa conversa, ele também passou a trancar a porta do quarto à noite. Nenhum de nós quis admitir em voz alta, mas algo havia mudado. O ponto de virada aconteceu cerca de uma semana depois. Eu estava chegando do trabalho mais tarde do que o normal. O prédio já estava quase completamente silencioso, e o corredor parecia mais longo do que de costume. Quando abri a porta do apartamento, senti imediatamente aquela mesma sensação da madrugada anterior, a certeza inexplicável de que eu não estava sozinho. O ar parecia pesado, abafado, como se tivesse alguém ali há horas. Chamei o nome do Daniel, esperando ouvir alguma resposta vinda do quarto ou da sala. Nada. Caminhei devagar pelo apartamento, acendendo as luzes, uma a uma. Tudo parecia normal até chegar ao meu quarto. A porta estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia deixado fechada naquela manhã. O coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir o sangue nos ouvidos. Empurrei a porta com cuidado, esperando encontrar qualquer coisa menos um intruso, um sinal de arrombamento, algo que finalmente desse forma ao meu medo. Não havia ninguém, mas o armário estava completamente aberto. As portas de correr estavam escancaradas, revelando o interior escuro e vazio. Nenhuma roupa fora do lugar, nenhum objeto mexido. Ainda assim, eu sabia que aquela coisa tinha estado ali de novo. Não porque vai, mas porque senti com uma clareza perturbadora a mesma sensação de ser observado, avaliado, como se eu tivesse passado em algum tipo de teste invisível sem saber. Naquela noite, dormi mal, sonhando com corredores que não terminavam e armários que se abriam sozinhos. Em todos os sonhos, havia alguém tentando se parecer com alguém que eu conhecia, mas falhando em detalhes pequenos demais para serem ignorados. Acordei com a sensação de que aquilo não estava tentando me machucar, pelo menos não fisicamente. Parecia mais interessado em observar, em aprender. Pouco tempo depois, tomei a decisão de sair daquele apartamento. Inventei uma desculpa qualquer. Falei de questões financeiras, de trabalho, de planos futuros. O Daniel não questionou muito. Talvez ele também estivesse aliviado. No dia em que me mudei, olhei uma última vez para o quarto vazio, para o armário embutido, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Tive a impressão clara de que algo observava minha saída, desapontado. Anos se passaram desde então. Nunca mais vivi algo parecido, e ainda assim, essa experiência nunca me deixou de verdade. Às vezes, acordo no meio da noite com aquela mesma sensação antiga, aquela certeza irracional de que alguém está muito perto, tentando se parecer com alguém que eu amo. Nessas horas, eu lembro daquele rosto errado, daquele olhar vazio, e percebo que algumas perguntas simplesmente não querem respostas, porque se aquilo não era humano, então o que aprende quando tenta nos imitar? Se você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia normal, fica comigo até o final dessa história, porque o que eu vivi mudou para sempre a forma como eu confio nas pessoas. E antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada capítulo dessa história revela algo que eu demorei anos para conseguir dizer em voz alta. Agora, respira fundo, porque foi aqui que tudo começou a sair do controle.
Eu acordei naquele dia com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo sem nenhum motivo aparente. O quarto estava silencioso demais, o ar pesado, e por alguns segundos eu fiquei parada olhando para o teto, tentando entender por que meu corpo já estava em alerta, antes mesmo da minha mente acordar por completo. Eu ainda não sabia explicar, mas era como se eu tivesse perdido o direito de relaxar, como se o medo tivesse aprendido a dormir comigo. Levantei devagar, caminhei até o espelho e encarei meu próprio reflexo, tentando reconhecer a pessoa que estava ali. Meus olhos pareciam mais fundos, meu sorriso tinha se tornado um hábito forçado, e eu comecei a perceber que eu estava me acostumando a fingir que estava tudo bem. A verdade é que, naquele ponto da minha vida, fingir tinha se tornado uma forma de sobrevivência, mesmo que isso estivesse me apagando aos poucos. Ele ainda dormia quando saí do quarto, e eu lembro de sentir um alívio imediato ao fechar a porta atrás de mim. Era estranho admitir isso, mas o silêncio longe dele era mais confortável do que a presença constante que me vigiava sem dizer uma palavra. Na cozinha, enquanto o café passava, eu fiquei observando minhas próprias mãos tremendo levemente. E foi ali que eu percebi que meu corpo sabia coisas que eu ainda não tinha coragem de admitir. Tudo começou de forma tão sutil que hoje me assusta lembrar. No início, eram apenas comentários, pequenas observações disfarçadas de cuidado, perguntas feitas com um sorriso que pareciam inofensivas. Você vai sair com quem? Vai demorar? Por que essa roupa? Nada soava como controle naquela época, mas cada pergunta era uma linha invisível sendo colocada ao meu redor, delimitando até onde eu poderia ir sem provocar tensão. Eu ainda acreditava que amor exigia concessões, que ceder era uma prova de maturidade, e que desconforto fazia parte de qualquer relacionamento. Eu me convenci disso porque era mais fácil do que aceitar que algo estava errado. A cada passo que eu dava para trás, ele avançava um pouco mais, e quando percebi, já não sabia mais onde terminava a vontade dele, e onde começava a minha. As pessoas ao meu redor não percebiam nada, e isso talvez tenha sido o mais cruel de tudo. Para o mundo, nós éramos um casal normal, até admirado. Ele sabia exatamente quando sorrir, quando ser gentil, quando parecer o parceiro perfeito. E eu, sem perceber, comecei a desempenhar um papel também. O papel da mulher que não reclama, que entende, que se adapta, mesmo quando isso custa pedaços de si mesma. Naquele dia específico, algo mudou. Não foi um grito, não foi uma agressão, não foi nada que pudesse ser facilmente explicado. Foi o olhar, um moher frio, calculado, que durou segundos, mas foi suficiente para me fazer entender que eu estava sendo observada o tempo todo. Não importava onde eu estivesse, o que eu dissesse, ou com quem falasse. Eu sentia que precisava justificar cada detalhe da minha existência. Quando ele acordou, o clima já estava diferente. As palavras saíam medidas, os gestos eram controlados. E eu comecei a escolher frases com cuidado excessivo, como se estivesse pisando em um campo minado emocional. Eu me tornei especialista em evitar conflitos, mesmo que isso significasse engolir pensamentos, vontades e até memórias que insistiam em gritar dentro de mim. Ao longo daquele dia, eu comecei a perceber que minha rotina já não me pertencia. Cada decisão passava pelo filtro invisível do que ele aprovaria ou não. Se eu demorava alguns minutos a mais no celular, vinha a pergunta. Se eu sorria sozinha, vinha desconfiança. Se eu ficava quieta, vinha a acusação de frieza. Não havia escolha certa, apenas diferentes formas de errar. Foi nesse ponto que a dúvida começou a corroer minha mente. Eu me perguntava se o problema era comigo, se eu estava exagerando, se estava sensível demais. Essa confusão interna era constante, e quanto mais eu tentava entender, mais perdida eu me sentia. Ele nunca precisava levantar a voz, porque o controle já estava instalado dentro de mim, funcionando perfeitamente. À noite, deitada ao lado dele, eu fiquei encarando a escuridão, sentindo uma solidão que eu nunca imaginei sentir estando acompanhada. Meu coração batia acelerado, minha respiração era curta, e eu comecei a entender que o medo não aparece de uma vez. Ele se infiltra, se adapta, se disfarça de rotina. Eu já não dormia em paz há muito tempo, só ainda não tinha admitido isso. Naquele silêncio pesado, uma pergunta começou a se repetir na minha cabeça. Quando foi que eu deixei de ser eu? Não havia uma resposta clara, apenas fragmentos de momentos em que eu escolhi ceder para evitar discussões, para manter a harmonia, para preservar algo que eu acreditava ser amor. Mas quanto mais eu revisava essas memórias, mais percebia que a harmonia só existia quando eu desaparecia. Eu queria acreditar que tudo ia melhorar, que era só uma fase, que todo relacionamento passa por desafios. Essa esperança era a única coisa que me mantinha ali,
mesmo quando tudo em mim dizia para ir embora. Eu ainda não entendia que a parte mais perigosa daquela situação não era o que ele fazia, mas o que eu estava aprendendo a aceitar como normal. Na manhã seguinte, eu acordei decidida a observar mais, a prestar atenção nos detalhes que antes eu ignorava. E foi aí que eu comecei a notar coisas que não podiam mais ser desexplicadas. O tom de voz, a forma como ele se posicionava fisicamente, a maneira como invadia meus silêncios. Cada gesto parecia pequeno isoladamente, mas juntos formavam um cenário que me deixava sem ar. Eu estava presa em algo que não tinha grades visíveis. E essa talvez seja a forma mais difícil de prisão de todas. Não havia marcas no corpo, não havia provas concretas, apenas uma sensação constante de estar em dívida do estar errada, de precisar melhorar para merecer tranquilidade. Eu comecei a entender que o problema nunca foi o que eu fazia, mas o fato de eu existir fora do controle dele. E se você está ouvindo essa história agora e sente um desconforto estranho, não ignore. Eu também ignorei por muito tempo. No próximo trecho dessa história, eu vou te contar o momento exato em que percebi que não era apenas medo, era um aviso. Um aviso que quase chegou tarde demais. O aviso que meu corpo dava não vinha em forma de palavras, vinha em forma de tensão constante, de um aperto que nunca ia embora, como se eu estivesse sempre esperando algo acontecer. Eu comecei a perceber que já não reagia mais de forma espontânea. Cada movimento meu era calculado, cada resposta pensada antes de sair da boca. Eu não vivia, eu administrava riscos, mesmo sem saber exatamente do que estava me protegendo. Passei a observar os detalhes com mais atenção. E quanto mais eu observava, mais difícil ficava negar. Ele não precisava dizer explicitamente o que queria, porque eu já sabia. O silêncio dele era mais alto do que qualquer grito. Bastava um olhar atravessado, uma pausa longa demais, e eu imediatamente ajustava meu comportamento, como se estivesse programada para evitar a próxima explosão invisível. O mais assustador era perceber que eu já não lembrava como era agir sem medo. Coisas simples, como escolher uma roupa ou responder uma mensagem, se transformavam em decisões carregadas de ansiedade. Eu ensaiava conversas sozinha, criava justificativas para situações que nem tinham acontecido ainda. Meu mundo foi encolhendo, e eu nem percebi quando parei de sentir falta do que havia ficado para trás. Eu tentei conversar, tentei explicar o que sentia, mas toda a tentativa voltava contra mim. Ele distorcia minhas palavras com uma calma que me deixava ainda mais confusa. Dizia que eu estava exagerando, que estava criando problemas onde não existiam, que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Aos poucos, comecei a duvidar da minha própria percepção, e isso é uma das formas mais silenciosas de destruição. Havia dias em que eu acordava decidida a ser firme, a impor limites, a recuperar um pouco de mim, mas bastava poucos minutos de convivência para essa coragem se dissolver. Ele sabia exatamente onde tocar, quais inseguranças usar, quais medos ativar. Nada ia por acaso. Tudo era feito de forma calculada. E eu estava sempre alguns passos atrás, tentando entender o jogo enquanto já estava perdendo. Eu me sentia culpada por pensar em ir embora, culpada por imaginar uma vida sem ele, culpada até por sentir medo. Era como se eu tivesse sido treinada para acreditar que qualquer desconforto era falha minha, que qualquer tristeza era ingratidão. E quanto mais eu me culpava, mais eu tentava compensar, me esforçar, provar que eu era suficiente, mesmo sem saber exatamente para quê. Em certos momentos, eu me pegava lembrando da pessoa que eu era antes, e essa lembrança doía mais do que o presente. Eu era mais leve, mais confiante, mais viva. Agora, eu media palavras, escondia sentimentos e normalizava a angústia. O espelho passou a ser um inimigo silencioso, porque ele me mostrava alguém que eu não reconhecia mais, alguém que estava desaparecendo aos poucos. O ponto de virada não foi um grande acontecimento, foi um detalhe, uma conversa banal, uma reação desproporcional, um clima pesado demais para algo tão pequeno. Foi ali que eu entendi que não importava o quanto eu me moldasse, nunca seria suficiente. O controle não tinha fim, ele apenas se reinventava. E essa percepção, apesar de assustadora, trouxe algo novo. Clareza. Pela primeira vez, eu pensei seriamente na palavra prisão, não como metáfora distante, mas como algo real. Eu estava presa emocionalmente e psicologicamente. E essa prisão não tinha portas visíveis. O mais difícil foi aceitar que ninguém viria me salvar, que a decisão precisava partir de mim. Mesmo que isso significasse enfrentar o medo maior de todos, o desconhecido. Eu comecei a planejar em silêncio. Não planos grandiosos, apenas pequenos movimentos internos. Voltei a ouvir minha intuição,
aquela voz que eu tinha silenciado por tanto tempo. Passei a observar não para me adaptar, mas para me preparar. Cada detalhe passou a ser informação. Cada reação dele confirmava algo que eu já sabia, mas ainda tinha dificuldade de admitir em voz alta. Dormir se tornou quase impossível. Minha mente revisava cenários, possibilidades, consequências. O medo de ficar competia com o medo de sair, e essa disputa interna me deixava exausta. Mas no meio desse caos, algo começou a mudar. A angústia passou a dividir espaço com uma sensação estranha de urgência, como se o tempo estivesse acabando, como se eu precisasse agir antes que fosse tarde demais. Eu percebi que estava me afastando emocionalmente, criando uma distância interna que ele ainda não tinha notado. E essa distância era perigosa, porque quando alguém perde o controle que acredita ter, as reações podem ser imprevisíveis. Eu sabia disso, sentia isso, e mesmo assim continuei, porque voltar atrás já não era mais uma opção possível. Foi nesse momento que eu entendi que a história que eu estava vivendo não era apenas sobre amor, mas sobre poder, sobre quem dita as regras, quem sobrevive. Eu ainda não tinha feito nada concreto, mas dentro de mim, algo já tinha sido quebrado. E dessa vez, não era eu. Era a ilusão de que aquilo poderia ser consertado. Se você chegou até aqui, saiba que o que vem a seguir é ainda mais intenso. Porque no próximo capítulo, eu vou contar o momento em que eu decidi agir, e como essa decisão colocou tudo em risco. Nada me preparou para o que aconteceu depois, e talvez nada prepare você também. Se você acha que o momento mais difícil é perceber que algo está errado, eu preciso te dizer a verdade. O mais difícil é aceitar que você precisa agir. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse capítulo marca o início da parte mais perigosa da minha história. Foi aqui que o medo deixou de ser silencioso e passou a respirar no meu pescoço. Depois daquela noite em que eu entendi que não havia mais volta, tudo em mim mudou. Não foi algo visível. Ninguém ao meu redor percebeu, mas internamente eu estava diferente. Era como se eu tivesse cruzado uma linha invisível, e uma vez do outro lado, eu já não conseguia mais fingir que estava tudo bem. O problema é que ele começou a perceber também. Eu fiquei mais quieta, e distante, menos previsível. Não porque eu quisesse provocar algo, mas porque manter o teatro tinha se tornado insuportável. Cada palavra que eu dizia parecia pesada demais. Cada conversa exigia uma energia que eu já não tinha. E quando alguém que vive do controle sente que está perdendo espaço, a mudança no ambiente é imediata. O clima dentro de casa se tornou denso, quase palpável. Não havia discussões diretas, mas havia tensão em cada gesto. O silêncio não era paz, era ameaça. Eu sentia como se estivesse sempre sendo avaliada, observada, medida. Até o som dos meus passos parecia alto demais, como se qualquer movimento pudesse despertar algo que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Eu comecei a esconder pensamentos, até de mim mesma. Evitava imaginar cenários, evitava sonhar, evitava criar expectativas. Viver no presente era a única forma de não enlouquecer. Mas mesmo assim, o presente era pesado. Havia dias em que eu sentia falta de mim de uma forma quase física, como se uma parte do meu corpo tivesse sido arrancada, e eu precisasse continuar fingindo que estava inteira. Ele começou a fazer perguntas diferentes. Já não eram curiosidades disfarçadas de cuidado, eram investigações. O tom era calmo demais, controlado demais, e isso me assustava mais do que qualquer explosão. Eu respondia com cuidado extremo, escolhendo cada palavra, tentando não demonstrar o que estava acontecendo dentro de mim. Eu sabia que qualquer sinal de afastamento poderia ser interpretado como ameaça. Passei a prestar atenção no ambiente como nunca antes, no jeito que ele se movia pela casa, no tempo que demorava para responder, na forma como observava meu celular sem tocar nele. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, agora gritavam. Eu sentia que algo estava sendo preparado, mesmo sem saber exatamente o que. Às vezes, eu me perguntava se estava exagerando, se o medo estava distorcendo minha percepção. Mas então algo acontecia menos. Um comentário fora de lugar, um olhar prolongado demais, uma frase que parecia simples, mas carregava uma cobrança implícita. E tudo voltava com força total. Eu estava certa, meu corpo não estava errado. Comecei a pensar seriamente em sair, mas essa ideia vinha acompanhada de um pavor quase paralisante. Para onde eu iria? Como Will faria o que ele faria quando percebesse? Essas perguntas não tinham respostas claras, apenas cenários possíveis, e quase todos terminavam mal. Mesmo assim, a ideia de ficar começou a parecer ainda mais assustadora.
eu me dei conta de que já não falava mais sobre meus sentimentos com ninguém. Não porque não quisesse, mas porque tinha medo de colocar em palavras algo que eu ainda estava tentando entender. Admitir em voz alta tornaria tudo real demais, concreto demais. Enquanto estivesse apenas dentro de mim, ainda parecia possível controlar. As noites passaram a ser longas e inquietas, e o dormia male. Acordava várias vezes, e qualquer barulho me colocava em alerta. Às vezes, eu ficava observando ele dormir, tentando reconhecer naquele rosto tranquilo a pessoa que me causava tanto medo. Essa contradição me confundia profundamente, e eu comecei a entender como alguém pode amar e temer a mesma pessoa ao mesmo tempo. Havia momentos em que ele era gentil, quase carinhoso, e isso me desarmava. Parte de mim queria acreditar que eu estava errada, que tudo aquilo era exagero, que eu estava prestes a destruir algo que ainda podia ser salvo. Mas essa esperança durava pouco. Bastava uma mudança sutil no comportamento dele para eu voltar à realidade que eu tentava evitar. Eu comecei a guardar forças em silêncio. Não força física, mas emocional. Parei de reagir. Parei de explicar. Parei de tentar ser compreendida. Essa economia interna de energia era necessária, porque eu sentia que em breve precisaria dela. Algo estava se aproximando, mesmo que eu ainda não soubesse o que. O erro dele foi acreditar que eu estava vencida, que o medo tinha me paralisado completamente. O que ele não percebeu é que às vezes o silêncio não é submissão, é preparação. E enquanto ele achava que ainda tinha controle total da situação, eu já estava tomando a decisão mais difícil da minha vida. E é aqui que a história começa a ficar realmente perigosa, porque no próximo trecho, eu vou contar o momento em que uma única conversa mudou tudo. E como eu percebi que sair dali não seria apenas difícil, mas arriscado, a conversa que mudou tudo aconteceu de forma banal, quase insignificante à primeira vista. Não houve gritos, não houve acusações diretas, apenas um tom diferente, uma calma estranha que me fez gelar por dentro. Ele perguntou algo simples, mas da forma errada, com um olhar que não buscava resposta, buscava confirmação. Foi nesse instante que eu entendi que ele sabia que algo estava escapando do controle. Eu respondi, com cuidado, mantendo a voz firme, tentando parecer normal, mas por dentro meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que ele pudesse ouvir. Cada segundo daquela conversa parecia durar mais do que deveria, como se o tempo estivesse sendo esticado de propósito. Eu sentia que qualquer palavra fora do lugar poderia desencadear algo que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Depois o clima nunca mais voltou ao que era antes. A tensão se transformou em vigilância constante. Ele passou a observar meus horários, meus movimentos, minhas reações. Não precisava dizer nada, porque o recado estava claro. Eu tinha cruzado um limite invisível, e agora estava sendo testada. Foi nesse momento que o medo deixou de ser apenas interno e começou a se manifestar de forma mais concreta. Eu comecei a perceber mudanças sutis na rotina. Pequenas interferências disfarçadas de coincidência. Situações que pareciam planejadas para me manter ali, para me desorientar, para me fazer duvidar de mim mesma. Era como se ele estivesse apertando o cerco aos poucos, esperando que eu desistisse por exaustão, antes mesmo de tentar sair. Passei a viver em estado de alerta permanente. Meu corpo não relaxava, nem quando eu estava sozinha. Qualquer barulho me fazia estremecer. Qualquer silêncio prolongado me deixava inquieta. Eu já não sabia diferenciar a intuição de paranoia. E essa confusão era exatamente o que me enfraquecia. Mesmo assim, algo dentro de mim continuava dizendo que eu precisava agir logo. Foi então que eu comecei a preparar minha saída de verdade, em silêncio absoluto, sem dividir com ninguém. Cada pequeno passo era dado com extremo cuidado, como se eu estivesse andando sobre gelo fino. Eu sabia que, se ele percebesse antes da hora, tudo poderia desandar de forma imprevisível. O risco era real, e isso tornava cada decisão ainda mais pesada. Havia momentos em que eu quase desistia. O medo falava alto, trazendo à tona todas as possíveis consequências. E se ele reagisse mal? E se ninguém acreditasse em mim? E se eu estivesse exagerando tudo isso? Essas dúvidas vinham em ondas, tentando me puxar de volta para a inércia. Mas algo dentro de mim já tinha mudado, e essa parte não aceitava mais voltar ao que era antes. Eu comecei a observar o ambiente com outros olhos. Já não era apenas medo, era estratégia. Passei a identificar horários, padrões, momentos de distração. Tudo era analisado, registrado mentalmente, guardado para o momento certo. Eu me sentia culpada por pensar assim, mas ao mesmo tempo, sabia que era a única forma de me proteger.
A convivência se tornou um jogo silencioso. Ele testava limites, eu fingia não perceber. Ele provocava, eu recuava. Por fora, parecia que nada tinha mudado. Por dentro eu estava contando os dias, talvez as horas. Cada interação carregava uma tensão invisível. E eu tinha certeza de que ele sentia isso também. O mais difícil foi esconder o cansaço. O desgaste emocional era profundo, constante, e eu precisava manter a aparência de normalidade para não levantar suspeitas. Sorrir se tornou um esforço consciente. Conversar exigia concentração. Dormir era quase impossível. Eu estava exausta, mas sabia que não podia fraquejar agora. Houve uma noite em que eu tive certeza de que ele desconfiava de algo. O olhar demorou demais. O silêncio foi pesado demais. A proximidade física me deixou em pânico. Meu corpo entrou em modo de defesa, mesmo sem haver uma ameaça explícita. Foi ali que eu entendi que não podia mais adiar. O tempo estava se esgotando. Naquele instante, eu aceitei algo que vinha evitando. Sair dali não seria apenas libertação, seria confronto. Mesmo que silencioso, mesmo que sem palavras, seria um rompimento definitivo. E rupturas desse tipo nunca acontecem sem consequências. Ainda assim, eu preferi enfrentar o desconhecido do que continuar desaparecendo aos poucos. Eu tomei a decisão final em silêncio, olhando para um ponto fixo na parede, sentindo o coração disparado. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu sabia que, a partir dali, cada movimento meu teria peso. Eu estava escolhendo a mim mesma, talvez pela primeira vez em muito tempo. Se você acha que o mais difícil já passou, eu preciso te avisar. O próximo capítulo é onde tudo realmente explode. É quando o plano encontra a realidade. E nem tudo acontece como eu imaginei. No próximo capítulo, eu vou contar o momento exato em que eu tentei sair. E o que aconteceu quando ele percebeu. Eu sempre achei que o momento mais difícil seria ir embora. Mas descobri da pior forma que o mais perigoso é o instante em que você acredita que está segura. Antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa. Nada nessa história termina do jeito que parece. E talvez seja por isso que eu tenha demorado tanto para contar. Porque quando a verdade finalmente apareceu, ela destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre mim, sobre ele, e sobre o que realmente estava acontecendo desde o início. O dia em que eu decidi sair começou como qualquer outro. E isso foi o que mais me assustou depois. Não houve sinais claros. Não houve presságios óbvios. O céu estava normal. O café tinha o mesmo gosto de sempre. E ele agia com uma tranquilidade quase desconcertante. Hoje eu entendo que aquela calma não era paz. Era controle absoluto. Ele acreditava que eu não iria a lugar nenhum. Eu mantive minha rotina com extremo cuidado. Cada gesto medido, cada palavra calculada. Por dentro, eu estava em estado de alerta máximo. Mas por fora eu precisava parecer a mesma pessoa de sempre. Qualquer mudança brusca poderia despertar suspeitas. E eu não podia correr esse risco agora. Eu já tinha ido longe demais para voltar atrás. Enquanto ele falava sobre coisas banais, eu observava cada detalhe, cada movimento, cada pausa. Tudo parecia ensaiado, como se ele estivesse confortável demais com aquela situação. Isso me deixou inquieta, mas eu ignorei. Naquele momento, meu foco era um só: sair sem ser impedida. Eu repetia isso mentalmente como um mantra, tentando manter o medo sob controle. O tempo passou devagar naquele dia. Cada minuto parecia carregado de tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu sentia meu corpo reagir antes da minha mente, o coração acelerado, as mãos frias, a respiração curta. Mesmo assim, continuei. Não era coragem, era sobrevivência. Quando você chega a esse ponto, não agir dói mais do que qualquer consequência possível. Quando finalmente fiquei sozinha por alguns instantes, senti uma mistura estranha de alívio e pânico. Era a janela que eu precisava, mas também era o momento mais arriscado. Eu me movi rápido, mas não de forma desesperada. Tudo precisava parecer normal, comum, irrelevante. Cada som parecia alto demais, cada segundo precioso demais. Eu saí pela porta com uma sensação de irrealidade, como se estivesse assistindo a minha própria vida de fora. O mundo continuava funcionando normalmente. Pessoas passando, carros andando, conversas acontecendo. Era estranho perceber que, enquanto tudo seguia igual, eu estava atravessando o momento mais decisivo da minha vida. Ninguém sabia, ninguém podia imaginar. Durante o trajeto, minha mente não parava. Eu revisava cada passo, cada possibilidade, cada risco. Parte de mim ainda esperava que algo desse errado, como se o sofrimento fosse inevitável. Outra parte começava a sentir algo novo, quase proibido. Esperança. Era frágil, pequena, mas estava ali, e eu me agarrei a ela com tudo o que tinha.
Quando cheguei ao lugar que eu tinha escolhido como ponto de apoio, minhas pernas tremiam tanto que eu precisei sentar por alguns minutos antes de conseguir fazer qualquer coisa. O silêncio ali era diferente, não era opressor, era vazio. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém estava me observando, ninguém estava esperando algo de mim. E foi aí que eu chorei de verdade. Não foi um choro bonito, nem libertador. Foi um choro contido, silencioso, cheio de medo acumulado. Eu percebi o quanto estava cansada, o quanto tinha me moldado, o quanto tinha me perdido. E mesmo ali, em segurança aparente, eu ainda sentia o peso da vigilância, como se ele pudesse aparecer a qualquer momento. Foi então que algo inesperado aconteceu. Meu celular vibrou, o nome dele apareceu na tela, e meu corpo inteiro congelou. Por um segundo, eu considerei não atender, fingir que não tinha visto, desaparecer. Mas alguma coisa dentro de mim me disse que eu precisava ouvir. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse medo, talvez fosse a necessidade de encerrar algo que ainda estava aberto. E Hewitt, a voz dele estava calma. Calma demais. Ele não perguntou onde eu estava, não perguntou o que eu estava fazendo, ele apenas disse algo que me fez gelar até os ossos. Algo que provava que eu nunca estive tão no controle quanto imaginei. Algo que mudou completamente o sentido de tudo, o que eu vivi até ali. Naquele instante, eu entendi que minha saída não tinha sido uma surpresa, que cada passo meu tinha sido observado, que o jogo era muito maior do que eu imaginava, e que a verdadeira história ainda não tinha sido contada. E é aqui que eu preciso parar. A frase que ele disse do outro lado da linha não foi uma ameaça direta, não foi um pedido para eu voltar, nem um acesso de raiva. Foi algo simples, dito com uma tranquilidade que me atravessou como gelo. Ele disse que estava feliz por eu finalmente ter feito o que precisava ser feito, e que agora poderíamos conversar com honestidade. Naquele instante, eu senti o chão desaparecer, porque nada no tom dele combinava com a situação. E foi aí que eu percebi que o controle nunca tinha sido apenas sobre mim. Enquanto ele falava, eu comecei a notar detalhes que antes pareciam desconectados. Pequenas situações do passado, phrases soltas, momentos em que ele parecia saber demais, reagir rápido demais, antecipar coisas que eu nunca tinha dito em voz alta. Tudo aquilo começou a se alinhar de forma perturbadora, como peças de um quebra-cabeça que eu só agora tinha coragem de montar. Ele disse que sempre soube que aquele dia chegaria, que eu precisava passar por todo o processo para entender quem eu realmente era. Aquilo me confundiu profundamente. Não fazia sentido. E ainda assim, fazia. A forma como ele falava não era de alguém que tinha perdido, mas de alguém que tinha concluído algo. E foi aí que eu senti um medo diferente, mês e profundo, mais silencioso. Eu desliguei o telefone sem responder. Minhas mãos tremiam, minha mente estava em caos, e por alguns minutos, eu fiquei completamente imóvel, tentando organizar pensamentos que não queriam se organizar. A sensação de alívio que eu esperava sentir, ao sair nunca veio. No lugar dela, havia uma inquietação pesada, como se eu tivesse apenas atravessado de uma sala para outra, dentro do mesmo labirinto. Nos dias seguintes, eu tentei reconstruir minha vida. Mudei hábitos, evitei lugares, criei uma rotina nova, mas a sensação de estar sendo observada não desapareceu. Não havia mensagens, não havia ligações, não havia tentativas de contato. Esse silêncio era mais perturbador do que qualquer insistência. Eu comecei a perceber que a ausência dele também fazia parte de algo maior. Com o tempo, memórias começaram a voltar com outra perspectiva. Situações que eu tinha interpretado como controle passaram a parecer ensaios, como se cada limite imposto tivesse me levado, pouco a pouco, a um ponto específico. Eu comecei a me perguntar se minha saída tinha sido realmente uma fuga, ou se tinha sido exatamente o que ele esperava. Essa dúvida me corroía. Eu passei noites revivendo conversas, reanalisando gestos, tentando identificar onde eu tinha perdido o controle da narrativa. E quanto mais eu pensava, mais uma ideia assustadora tomava forma. E se eu nunca tivesse sido apenas uma vítima? E se eu tivesse sido parte de algo que eu ainda não entendia completamente? A resposta começou a aparecer quando eu encontrei algo que não estava procurando. Um detalhe esquecido, uma informação antiga, algo que eu nunca tinha questionado porque parecia irrelevante na época. Quando eu liguei os pontos, meu estômago revirou. Havia um padrão que não começava comigo. Eu não era a primeira. Descobrir isso foi devastador. Ao mesmo tempo, trouxe uma clareza brutal. Eu percebi que ele se aproximava de pessoas em momentos específicos da vida, em fases de transição, de fragilidade, de busca por pertencimento. O relacionamento não era o objetivo final, era o processo. O controle não era pessoal,
era método, e eu tinha sido escolhida muito antes de perceber. O mais perturbador foi entender que nada daquilo tinha sido improvisado. Cada passo, cada limite, cada fase tinha um propósito claro. Não era sobre amor, nem sobre posse. Era sobre observar até onde alguém podia ser moldado sem perceber. E eu tinha ido longe demais antes de acordar. Nesse momento, algo dentro de mim mudou de novo. Não foi medo, não foi raiva, foi lucidez. Pela primeira vez, eu consegui enxergar a história inteira, sem romantizar a dor, sem justificar comportamentos semi-Cooper. Eu entendi que sobreviver não me tornava fraca, mas também não me tornava automaticamente livre. O verdadeiro plot twist não foi descobrir quem ele era. Foi perceber quem eu tinha me tornado no processo. Eu tinha aprendido a ler silêncios, a prever reações, a sobreviver em ambientes hostis, sem que ninguém percebesse. Aquilo que quase me destruiu também me deu uma consciência que eu nunca tinha tido antes. Meses depois, recebi uma mensagem de alguém que eu não conhecia, mas que parecia me conhecer muito bem. Não mencionava ele diretamente, mas descrevia sensações, situações, medos que eram idênticos aos meus. Foi aí que eu entendi que minha história não era isolada, e que falar sobre isso talvez fosse a única forma de quebrar o ciclo. Hoje, quando eu olho para trás, percebo que o momento em que eu saí não foi o fim da história. Foi o começo dela de verdade. O controle acabou, mas o impacto ficou. A diferença é que agora eu sei nomear o que vivi, sei reconhecer sinais, sei confiar novamente na minha intuição. Se você ouviu essa história até aqui e sentiu algo estranho, um desconforto difícil de explicar, talvez seja porque essa história não é só minha. Talvez você esteja em algum ponto desse processo agora. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que o silêncio protege quem controla, não quem sofre. O plot twist final é esse. Eu não perdi tudo quando saí. Eu ganhei algo que ele nunca esperou: consciência. E quando alguém percebe o jogo acaba. Essa história termina aqui.